Eu me lembro que a doutora Sergina Mello uma vez comentou, entende, que seria formidável se eu conseguisse falar tão bem quanto canto. Eu, em geral, não assisto os meus próprios vídeos, porque quando assisto começo a botar defeito em todos eles. É meio raro encontrar um que eu goste. E talvez eu devesse fazer disso uma grande meditação, como eu fiz com meus quadros e com as minhas partituras escritas. Durante anos eu segui o método dos monastérios zen japoneses, e cada vez que eu sentia que estava uma porcaria, eu jogava a pintura no lixo, rasgava, tacava fogo. Ou as partituras também, eu guardava durante um tempo e daqui a pouco destruía. Isso foram anos, não foi meia dúzia de dias, foram anos. Eu não sou o Arnaldo Jabor, e não sei se eu diria que eu estou de saco cheio agora. Há meia hora atrás, quando eu decidi gravar, eu estava com vontade de dar um tapa na mesa, como Gilberto Gil diz que de vez em quando ele dá um tapão na mesa. Provoca pânico das pessoas ao redor. Mas claro que quando você é o chefe da família, dar um tapão na mesa é realmente uma coisa contundente. Aqui eu sou um convidado na sua casa, então como dar um tapão na mesa? Mas tem algumas coisas que às vezes depende da gente se revoltar. O Augusto Fabião virou para mim e sugeriu que eu, com relação a alguns assuntos, me revoltasse. Tem um mestre indiano que eu curto muito, chama Osho, e ele acha isso mesmo, que as classes oprimidas deveriam se revoltar um dia. No mínimo, se rebelarem. Existe uma diferença entre rebeldia e revolta. Mas de vez em quando eu tenho sentido certa revolta que me vem, inclusive, da boca do estômago, onde é o terceiro chakra, que é o chakra do poder. Eu, por exemplo, não sou um revolucionário. Embora eu tenha minhas ideias, eu nunca houve por bem usar o meu poder de comunicação para sugerir a revolta das massas, que as massas só fazem besteira mesmo, quebrar tudo. É muito raro as massas se comportarem como certas coisas estão acontecendo, felizmente, e muito belas, muito bonitas no Brasil atual. Nós estamos em 2015, quando eu gravei esse vídeo. E essas demonstrações pelo Brasil todo, seja contra a presidente, seja contra a corrupção, seja reclamando disso ou daquilo, é um direito que se nos assiste. O que dá para se chamar de rebeldia, não revolta. Rebeldia é a gente querer o melhor para a gente mesmo e seguir a própria intuição, a própria chama da verdade de cada um de nós.
mas já houve quem, sabendo que posso ter uma cara de velhote, que eu mesmo não sinto que tenha. Apesar disso, quando eu canto Beatles, eu notei num supermercado em São Paulo, onde eu fui dar uma canja, como se diz, que as pessoas param para me ouvir cantar e começam a cantar junto. Eu fiquei até surpreso. E muito coroa, evidentemente, mas muito jovem também conhece música dos Beatles. Conheço uma jovem de 32 anos, maravilhosa, que adora de paixão o Paul McCartney. Ela nunca vai em shows, mas em 2 shows do Paul McCartney, ela foi e se misturou no meio daquela turba. Eu não teria nem coragem. Eu teria tido coragem de ver os Beatles, mas o Brasil era um país de terceira categoria. O Brasil nunca mereceu, vamos dizer, entre aspas, que os Beatles viessem ao Brasil. Eu me sentia muito mal com isso. Da mesma maneira como em Amsterdã eu tentei trocar cruzeiros, uma vez, novos cruzeiros ou novos cruzados, eu sei lá que moeda que era. E o moço do banco ficou constrangido e disse: moço, até rúpias que você tem aí, eu sou capaz de saber quanto vale e trocar, entende? X rúpias por alguns centavos. Era essa a troca, né? Rúpias, um monte de rúpias por alguns centavos de gulden. Mas o dinheiro brasileiro nós nem temos aqui. Isso foi meados de 1993. Já lá vão 20 anos, por estranho que me pareça. Mas então isso começou a acontecer em outras cidades, por exemplo, a que eu moro. Quando eu me atrevo a pegar o meu sintetizador de graça e ir num local que já tenha pelo menos assim desavergonhadamente, ou como é que eu vou usar o português? Um equipamento de som, que eu acho que todo o empresário, concordo com o senhor Marcos Gava, que estava alegando, estava dizendo que iria comigo até restaurantes de Barra Bonita para conversar com os empresários locais, donos de restaurante, para que cada restaurante tivesse seu equipamento de som. Eu comprei o meu, muito bom, por uns R$2.000. Muito bom, por uns R$2.000. Não é muita coisa. E depois eu comprei este microfone aqui. Este microfone aqui custou R$790. R$790, só esse microfone aqui. Para que eu tenha o prazer de fazer uma música bem feita. Não é nem por moralismo, porque eu quero fazer algo bem feito para os outros, não. Eu quero fazer para mim mesmo, eu quero ter o prazer. Quando eu cantei com esse microfone, chama-se AKG, quando eu cantei na Luz de Instrumentos Musicais, meu abraço, falei, pô, eu vim aqui para ganhar dinheiro, não ganhei, mas gosto de estar tocando aqui, recebo patrocínios e ainda vou gastar dinheiro, vou pagar para vocês por esse microfone aqui. Embora eu tenha microfones, mas esse microfone é fora de série. Não teve jeito de eu não querer comprar. Só que é como o Prashanto me dizia, um psiquiatra amigo meu. Taza, evidentemente que eu falo para as pessoas que eu tenho que cobrar pelo meu trabalho. Só o que eu gastei de livro e de horas estudando, queimando as pestanas, para aprender o que aprendi, praticando na faculdade, já justifica eu estar cobrando um preço X das pessoas. E eu digo mais ou menos a mesma coisa, mas eu tenho conversado com gente, e eu não sei o quanto a minha barra fica suja. Eu não sou contra empresário nenhum, eu sou um, eu quero ser um.
Mas as pessoas falam pouco, os músicos falam pouco, os compositores falam pouco. Parece que todos estão esperando que a Ordem dos Músicos do Brasil, ou a Associação Brasileira dos Músicos do Brasil, ou a Associação Comercial dos Músicos Brasileiros, ou qualquer das associações de direito autoral onde compositores e músicos possam se reunir, me parece que todas essas reuniões são absolutamente infrutíferas. Eu vivo no ambiente musical profissional desde 1968, pode me chamar de fóssil. 90% de chance de quem está me assistindo agora não tinha nascido em 1968, quando estava havendo na França, em maio de 68, uma tremenda revolução cultural baseada em estudantes e que se refletiu em 1968 no Brasil, tanto que a Faculdade de Física, onde eu entrei, fechou por um ano. Todas as faculdades na USP fecharam por 1 ou 2 meses e a Física foi a única que fechou por um ano. Graças a Deus, porque eu fui embora daquele negócio. A primeira coisa que eu comecei a me questionar é por que eu estava ali, medindo bolinha. 100 mil bolinhas eu tinha que medir uma por uma para fazer uma média estatística com um micrômetro, fazer uma média estatística das bolinhas. Eu comecei a me perguntar o que eu estava fazendo lá. E se depois eu for usar o meu conhecimento de física para ser contratado pelo governo para criar uma bomba atômica para jogar em Hiroshima, ou eu aceito o dinheiro que o governo me pagar para fabricar uma bomba atômica, porque esse negócio de que vão construir uma usina nuclear não sei aonde, para fins pacíficos, pois eu fiquei sabendo, se você pensar bem, até o Hitler, Adolfo Hitler, aquela múmia paralítica, paralítico ele não era, só ficou paralítico quando deu um tiro na própria cabeça, depois de matar a mulher dele, claro. Né? Para isso serviu o casamento dele. Até ele chamava o departamento de guerra dele, que era de ataque, de departamento de defesa. Qual defesa? Ele já começou matando todo mundo. Já começou, coisa que tem gente fazendo, usando essa tática no Brasil, ele começou a campanha dele dando um jeito de conchavar uns arruaceiros para colocar os arruaceiros, o Hitler fez isso, antes de ser eleito pelo povo, viva o povo, e para o povo nada, tudo. Antes dele ser eleito pelo povo, porque estão dizendo aí na Facebook, eu estou encontrando, que o povo tem que aprender a votar. Vocês são sonhadores. Pois está todo mundo sabendo, entende, que se as eleições foram realizadas com o voto de um monte de pessoas famintas, acusaram um conhecido meu, não é meu amigo, mas um conhecido meu, prefeito aqui de Barra Bonita, de ter comprado votos. Ele já foi perdoado, claro. Não é nem perdoado, retiraram a acusação, pelo visto, de que ele emprestou o bondinho de Barra Bonita para os pais de crianças, porque ele queria ganhar votos para ele mesmo, por isso emprestou o bondinho para as crianças passearem. Mas quando um político publicamente diz:
Eu vou dar para vocês cesta básica, todo mês gratuita a todo mundo que for trabalhador, e até os não trabalhadores também. Bastou ter uma renda baixa, eu vou dar cesta básica para todo mundo. Aí não está comprando voto. Parece que todo mundo é imbecil. Aliás, parece que todo mundo é inteligente, eu sou o único idiota. Porque eu não quero entender, eu sou obrigado a entender. E eu caí na besteira de achar que sou psicólogo. E eu sou psicologia, psico, alma, logos, estudo. Eu sou um estudante da alma humana. Aí sim, que nem o Diego da Herbalife, um amigo meu. Diego, um abraço. Aí sim, eu sou um estudante da alma humana. Estudante. Eu mal tenho coragem de cobrar por sessão como psicólogo, porque eu sou um estudante. Você vai vir conversar comigo e eu vou dizer, dependendo do que você me perguntar, eu vou dizer, eu não sei. E está piorando a cada dia que passa, eu não sei. Está piorando a cada dia que passa, eu não sei. E está piorando cada vez mais, e cada vez mais parece que eu sei menos. Eu não estou parodiando Sócrates. É que o cara me pergunta, o que eu faço? E eu vou dizer, eu não sei. Mas você não é psicólogo? Sou um estudante da alma. Porque senão, por favor, behavioristas, psicanalistas, eu acho que nós devemos dar um jeito de mudar o nome da nossa profissão, amigos. Se nós formos estudantes da mente humana, nós devemos mudar o nome da nossa profissão para mentólogos. Então nós vamos estudar 5 anos na Universidade de São Paulo e outras, como o Edson Placo, meu amigão. Eu estudei na USP, ele estudou na PUC. E é ótima a PUC também, só não sei bem como é que é o negócio lá, mas sei como é na USP. Também gostei, ou desgostei às vezes. Mas nós vamos fazer uma faculdade de mentologia. O estudo da mente. Não é verdade? Pois é uma questão, entende, de usar bem a mente. Se a dianética do Hubbard é para usar bem a mente, então é mentologia, não é psicologia. Psicologia é o estudo da alma. Se você quer saber de onde você veio, por que você está aqui, por que você sente... Às vezes eu me pergunto, por que eu sou eu? Por que eu sou eu? E você é você e eu não sinto que sou você. Eu olho no espelho até me assusta, porque eu me sinto diferente do que esse velhinho que eu estou vendo aqui na minha frente, que eu estou com o monitor do laptop na minha frente. É um coroa simpático. Às vezes eu nem acho simpático. Às vezes eu acho que se eu me encontrasse no meio da rua, me assustava, porque afinal de contas, pô, já pensou eu encontrar comigo? Só se fosse um irmão gêmeo. Mentologia. O estudo da mente. Usar a mente de acordo. Usar bem a mente. Usar bem a memória. A memória é o velho, é o passado. Não tem nada a ver com o aqui e agora, com o novo. E o novo, você precisa ser muito maluco para encarar o novo. Ah, eu vou fazer uma pintura nova. Eu vou pegar um quadro de Van Gogh, vou olhar para como ele pintava as flores e o sol e as árvores. E a porta do Instituto de Psiquiatria de Nantes, onde ele morava, de livre e espontânea vontade, até dar um tiro na cabeça,
e vou pintar. Tenho que mexer aqui. Opa, isso. E fiz um quadro e eu pergunto para o senhor ou para a senhora se isso é um quadro novo. Se eu estou olhando o Van Gogh, vou me inspirar por um quadro velho, que vale milhões, ele morreu pobre, já me compararam com Van Gogh e eu estou querendo aprender a ganhar o meu sustento. Porque senão, o quê? Vou dar um tiro na cabeça aos 33 anos de idade? Já passou faz tempo, 33. Crucificado não quero ser. Então deixa os 33 para lá, que eu já estou com o dobro ou mais. E eu sou eterno. Eu, se tirar o laptop da minha frente e não olhar no espelho, não me sinto assim. Por que eu estou falando tudo isso? Porque eu sou um estudante de mim mesmo, eu sou um estudante da alma. Porque, da onde eu vim, para onde eu vou? Por que eu sinto que eu sou eu e eu não sinto que eu sou você? E outra, por que de vez em quando eu sinto que sou uma outra pessoa do que esse Sérgio Lenk Ananditasa? Mas isso, por que pai de santo, quando recebe, muda? Ah, meu filho, eu acho que isso e aquilo, você vai benzer as pessoas a partir da semana que vem. É outra, por quê? São entidades, por quê? Porque eu fui condicionado a achar que eu sou Sérgio Lenk. Da mesma maneira como o Osho me deu o nome de Ananditasa, eu amo esse nome e amo o Osho. E amo o Mikao Usui, o mestre Reiki, que me apareceu e me deu uma instrução para construir um baralho de tarô meu mesmo. E outras visões que tenho, eu vou estudando isso, e não, de vez em quando não entendo nada. Nada. Aí me dizem que o Sócrates falou no fim da vida dele, olha, só sei que nada sei. Posso entender. Agora tem muito gostoso aí, se fazendo de gostoso, dando instruções para todo mundo. Quem sou eu? Se você perguntar para mim, eu posso dizer, você está com um problema de namoro? Olha, comigo aconteceu o seguinte, fiquei louco, pensei que eu fosse me matar, fui ver psicólogo, psiquiatra, fiz curso disso, conheci outras... Eu vou explicar para você o que aconteceu comigo, modestamente. Se você me perguntar o que eu faço, eu vou dizer, não sei. Eu, se for no seu lugar, eu talvez fizesse, talvez. É o que o Osho chama de, e os psicólogos norte-americanos chamam de perhapsism, talvezismo. Não cristianismo, não psicologismo, mas talvezismo. Talvez. Nunca dá para fazer uma afirmação verdadeira. O melhor curso de estatística que eu fiz na faculdade de psicologia foi estatística. E a estatística diz, pode ser que a verdade seja assim. Tem a curva de Gauss, parece que é como uma cobra que engoliu um elefante, como diz o Pequeno Príncipe. Fica assim. A curva de Gauss faz desse jeito. Na estatística fica provado que do sim, olha, escuta aqui, hein? Pela estatística, fica provado que do sim nunca se tem certeza. Só se tem certeza do não. É que é muito complicado eu explicar isso aqui agora, nem me lembro da explicação. Mas existe uma. Do não sempre se tem certeza. Quando você rejeita uma hipótese, rejeita com 100% de certeza. Mas quando você admite a resposta como certa, existe sempre o que se chama grau de liberdade. Então, pode ser que seja verdade que blá, 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 blá. Nunca dá para ter certeza de nenhuma regra, a não ser que a regra seja, isto não é verdade.
Não é verdade que quem namora a mulher errada fica louco. Não é verdade que quem namora o homem errado fica louco ou morre cedo. Não, sabe? Se você concluir por estudos pelo não, aí você tem certeza. Do sim nunca se tem certeza. Então, quanto mais inteligente você se tornar, e meditação pode ampliar o seu nível de consciência, quanto mais inteligente você se tornar, mais complicada é a vida, porque mais relativo, como o filme que eu assisti ontem, mais relativo tudo é. Nada é absolutamente certo. E como diz o Gil e o Caetano, tudo é perigoso, tudo é divino, maravilhoso. Então, estudantes da alma, psicólogos são estudantes da alma. Psique não é mente. O Valdir outro dia quis me provar diferente, eu acho, mas não conseguiu. Um amigo meu, psicólogo. Mas estudar a mente é o velho. Nada baseado no velho pode ser novo. Por isso que todo gênio como Einstein tem uma cara de aloprado, de doido. E todo cara muito inteligente parece que é um excêntrico, porque não dá para... Eu, na realidade, eu ia só falar um bocadinho e começar a tocar. Mas é inevitável, eu estou inebriado pela sensação de estar conectado com a minha verdade interior, minha própria. Estou só compartilhando a minha verdade interior. Eu estou cansado de ser humilhado como músico. Eu estou cansado de ver músicos que são humilhados e continuam admitindo isso. E estou cansado de ver músicos, entende, que de humilhados metem a cara em uísque, em droga, em outras bebidas. Ou outro tipo de droga, que é o sexo, por exemplo. Mesmo que seja sexo com uma mulher admirável, dependendo do tipo de energia sexual que duas pessoas tiverem, os dois se desenvolvem e crescem. O que é absolutamente diferente do que você se inconscientizar no sexo. E um dos grandes prazeres que o sexo pode fornecer é que é muito fácil perder a cabeça. É muito difícil você se descontrolar no sexo mantendo a consciência. Isso ninguém quer. Manter a consciência, crescer em consciência. Quem é que quer? Fala a verdade, você que está me vendo. Você tem certeza que você quer crescer em consciência? Eu só tenho uma coisa para dizer no momento a respeito disso. Se você ainda estiver me vendo e ouvindo, é porque você está tendo paciência mesmo. Haja saco. Né? Realmente uma prova de que parece que você quer crescer e se desenvolver um pouco é continuar me ouvindo. Eu sou um cara que estou compartilhando a minha verdade interior, não tô chutando, ia dizer defecando, né? A minha verdade em você. Não. Eu estou compartilhando a minha verdade. O músico, o artista, não é muito diferente das outras pessoas sob alguns pontos de vista que me interessa agora comentar. O que acontece com o grosso das pessoas é que elas foram educadas a ser subserviente
ao poder estabelecido, qualquer que seja o poder estabelecido. Um pai e uma mãe têm poder dentro daquele âmbito, daquele império chamado um apartamento ou casa de família. Todo mundo sabe disso. E uma regra universal é que quando o de cima deixa, o de baixo pode fazer. Isso nas firmas, isso nas famílias, isso nos governos. Isso nos estados, nas cidades, nas prefeituras, nos países. Quando o de cima deixa, é que as pessoas fazem de conta que não sabem ou não sabem mesmo. Mas é assim, quando o de cima deixa, o de baixo pode fazer. E se o de cima for um arruaceiro, pode crer que vai dar uma bandalheira, vai dar uma zoeira muito grande no de baixo. Então, todos nós fomos educados, todos nós fomos educados a precisar de alguém que nos conduza pela mão da mamãe. Só que a mão da mamãe já faz tempo que a mamãe está cuidando de si própria. O papai está cuidando de si próprio. Esse negócio da mão da mamãe e da mão do papai é uma coisa infantil, desculpe dizer, mas que tem um dia que você tem que caminhar sozinho. E você vai ser pai, você vai ser mãe. Então vai começar a se dedicar a crianças que não podem. A criança é o tipo do animalzinho desamparado. Se você largar por aí, ele está morto. Outro vai ter que cuidar. Por isso que é legal uma comunidade onde o cara tem um monte de tio. Que nem o meu gato, ele não se aperta. Se eu, que nem hoje, eu pensei, quero gravar e fecho a porta, ele fica do lado de fora e não está nevando, não vai morrer. Ah, ele se vira. Pode crer. E se eu quiser viajar amanhã e voltar depois de amanhã, ele vai na vizinha, porque já fez amizade com todo mundo, porque ele é muito bonito e gostam dele. Então ele vai lá, comida não vai faltar nem água. Se vira melhor do que eu, que fico paranoico com o INSS se vão me aposentar ou não. Então, eu não vi nenhum gato paranoico até hoje. Eu não vi nenhum gato esquizofrênico, assim, doente mental. Então, eu estava dizendo que a criança é um animal desamparado. Só existe uma tribo mais desamparada do que a criança. É a mulher no mundo. E é por isso que às vezes elas são tão amargas, tão venenosas. Havia no passado, se é que ainda não existem alguns locais no Oriente em que isso existe, que os reinos desenvolviam o que se chamava de mulher tóxica. O rei pagava uma baita nota para algumas famílias, contanto que eles permitissem que uma mulher, uma garota belíssima, de, sei lá, 12 ou 14, 11 anos, 15 anos de idade, que já se sabia que ela ia virar uma mulher belíssima, olha só, hein, que o tio Taza vai contar. Elas eram educadas com arsênico ou algum veneno qualquer, em doses mínimas. Ia aumentando essa dose mínima gradativamente. Ela mesmo sabia disso, aceitava. As famílias ficavam honradas, porque os reis e blá, blá, blá. Acontece que qualquer pessoa, mas no caso eles usavam as mulheres, que já tem aquela história da serpente com a maçã e tudo mais e tal, e o poder de sedução. Elas eram educadas dentro do reino com uma série de privilégios,
podiam entrar a hora que quisessem no palácio, tinha uma série de honrarias, e as famílias recebiam uma grana, e elas cada vez mais tomavam veneno, de maneira que elas não só partilhavam de uma série de segredos lá dentro, então elas tinham um monte de poderes. Como elas ficavam cada vez mais acostumadas com aquele veneno, então aquilo não fazia mais mal para elas. Só que a pessoa que vai se educando com veneno, ela começa a assumir e a demonstrar na sua vida o que se pode chamar de personalidade T, personalidade tóxica. Diz que tem dois tipos de personalidade, a T e a N. A personalidade T é a personalidade tóxica, e a personalidade N é a personalidade nutritiva. Existem pessoas que você chega perto, você se sente sugado ao extremo, dependendo do caso, até a sensação de que vai morrer. E pior ainda quando você está apaixonado pela pessoa, porque aí que você não consegue, você não quer, você mascara de tudo quanto é jeito, você não quer ter certeza daquilo que você tem certeza, que a mulher é tóxica, ou que o cara é tóxico. Não é só a mulher que é, pelo amor de Deus. Mas eu estava falando das mulheres porque essa foi a tática dos governos em certos países antigos, por aí. Não sei se na Europa, no Extremo Oriente, não sei onde mais. Em caso de guerra, elas eram enviadas na direção do reino agressor, bélico. Bélico de guerra, você sabe. Não preciso explicar. A pessoa que tem personalidade nutritiva, ela nutre o outro se extravasa do melhor que tem e cresce e se desenvolve. A pessoa de personalidade tóxica derruba o outro mesmo que não queira. O conceito de mulher tóxica, existe evidentemente o conceito de homem tóxico. Fala-se muito mais de mulher tóxica porque a mulher é uma tremenda de uma oprimida na sociedade, tremenda. Na realidade, homens e mulheres são quase que inimigos tácitos há mais de 10 mil anos. Como dizia o John Lennon, a gente faz a mulher pintar a cara e rebolar. Ele disse dançar, ele cantou dançar, né? Não vou tocar, mas... A gente transforma a mulher em prostituta. A gente cria campos de concentração, como houveram na Segunda Guerra Mundial, campos de concentração de mulheres que eram presas pelo governo, que se sentem no direito, em caso de guerra, de fazer qualquer porcaria que for, e são mulheres escravas sexuais. Para que os soldados tenham um pouquinho de extravasamento, um pouquinho de alegria, um pouquinho de... Que é tão ruim a guerra, é tão miserável, tão nojenta, tão desgraçada, que, claro que os caras precisam de alguma farra ocasional. Como na Segunda Guerra Mundial, os soldados norte-americanos tinham um show... Rita Lee, não, desculpe, Rita. Tinha Lana Turner, ou sei lá, Marlene Dietrich, eu não sei quem é... Uma artista de cinema famosa ia fazer show para dar uma rebolada e uma piscadinha para os caras, entende? Que olhavam assim, ela olhou para mim e tal, né? E daqui a pouco dá-lhe mais guerra e mais morticínio e mais toda essa porcaria. Mas então, quando ela era enviada
lá para o outro reino, ela é enviada de maneira a poder se imiscuir no reino alheio, perto do rei do reino alheio, ou dos generais, ou de quem tivesse poder. E você já viu, você como homem, você como mulher, eu não tenho experiência, eu não posso falar, mas talvez seja a mesma coisa. Mas você como homem, você já viu como é que você se sente se uma mulher que você gosta e curte dá uma meneadinha, uma reboladinha, uma piscada, uma olhada, né? Lança uma iscazinha? Como é que você se sente? Você quer. A tua criança fica, né? Quer. E não interessa a razão vai para o inferno. Quero que a razão vá para o inferno, porque quer. Oba! Ela piscou para mim. Você pode até saber, entende, que a mulher é fera, que a mulher é tóxica, ou não presta, ou é doente, ou vai criar encrenca, mas não interessa. Como os chakras, o chakra sexual e o chakra do Hara, quer dizer, o primeiro chakra e o segundo chakra, o primeiro é lá atrás do genital, o segundo é aqui, a 5 polegadas, 4 dedos abaixo do umbigo, é o seu Hara, é o centro da morte. É por ele que a sua alma sai do corpo. Estudante da alma, psicologia, é por ali que a alma sai do corpo, se você morre. O japonês faz harakiri enfiando uma faca, ou enfiava uma faca agudíssima, em caso de traição de guerra ou qualquer coisa, na frente do imperador, e ela se matava para pelo menos honrar a família e a si próprio não sujar tanto. E mata o harakiri. Então, os dois centros, o sexual e o Hara, são muito perto um do outro, o primeiro e o segundo. Por que eu falei nisso? Porque de vez em quando você se apaixona por uma mulher que está ligada a um cara perigosíssimo, vamos dizer. E às vezes chega uma hora que você perde a cabeça, chuta o pau da barraca, larga tudo, entende? E você quer namorar essa mulher, você quer transar com ela de qualquer maneira. E ela, escravizada por uma relação com alguém poderoso, vamos supor, mas vai te fazer sentir o divino Salvador se você tentar, inclusive, livrar ela desta miserável e pérfida relação. E arrisca a sua vida, porque o outro lá não vai querer um competidor transando com a minha mulher. Eu já ouvi falar que isso aconteceu com um cara, exímio terapeuta. Alguém já disse que não foi assim essa história, e outros me disseram que foi assim essa história. Mas ele acabou cometendo suicídio porque o outro matou ela. Sabe, coisas atrozes. Mas então o rei daqui manda, encurtando a história, a mulher lá, a mulher consegue entrar no outro reino, seduzir o cara e destrói a vida dele. Destrói a vida dele, não sou eu que estou falando, isso está nos autos, isso existem muitos trabalhos a respeito disso, eu não sei onde, me perdoe. E na literatura do Osho, que falou 650 livros, também tem, me perdoe, não sei onde é que está, mas está, te garanto, prometo, juro. E deve ter, agora nunca vi no tio Google, entende? Conceito de mulher tóxica, ou conceito de pessoa tóxica. Mas eu li trabalhos na semana passada sobre personalidade T e personalidade N
do Osho. T, personalidade tóxica, N, personalidade nutritiva. E eu já soube que existia esse negócio, entende, de um reinado mandar mulheres, e a mulher destrói o cara. Todo mundo sabe que uma mulher nutritiva apoia a criatividade do homem. Então, o homem, para ser homem, tem que ser muito empreendedor. E a mulher, para ser mulher, tem que ser muito embasadora da criatividade do homem. É por isso que fala-se que atrás de um homem bem-sucedido tem sempre pelo menos uma mulher nutritiva, se não um monte. Se ele for um terapeuta, que tem uma porção de gente que é fã, ou um monte de mulheres alucinadas pelo John Lennon e pelo McCartney, ou pelo Harrison, ou pelo Starkey, ou pelo esse artista, ou por aquele artista, ou pelo Taza, ou que for, que seja. Da mesma forma, não sei se todo mundo sabe, entende, que uma mulher pode acabar com você, e não parece que vai acabar com você, mas é capaz de minar a sua vida, arruinando a sua autoestima, basta que ela deixe claro, entende, que tem uma porção de gente gostando dela, de uma maneira, entende, que te deixa com ciúme e não deixa. Cria em você um fenômeno que o psicólogo chama de duplo vínculo. Você ama e odeia a mesma pessoa. Por causa dos feromônios, os hormônios que são principalmente trocados através de saliva, se não de contato sexual, mas muito por beijo. O homem amado ou a mulher amada, quem não gosta de beijar na boca o ser amado? Todo mundo gosta, na medida que seja o ser amado. Cria uma série de volúpias, uma série de excitações tremendas. E é hormonal. Aquilo serve para linkar a relação. É biologia pura. Serve para grudar os dois, prender. É uma prisão química. E quanto mais você beija, quanto mais tempo fica ligado à pessoa, mais tempo demora para aquilo se limpar do seu sistema. Eu vou contar um negócio que eu não li em livro nenhum. Quanto mais nabo branco você comer, principalmente cozido, e em caso de rompimento, que a coisa seja dolorosa para você, mais rápido você vai se limpar dos hormônios da outra pessoa que entraram em você e estão te corroendo por dentro, te provocando uma tremenda pulsão na direção da mulher que não te quer mais ou do homem que não te quer. E aí vira obsessão. Aí vira obsessão. Eu quero esse cara. Quanto mais o cara disser que não quer, mas você está linkada quimicamente com o cara. Ou você está linkado quimicamente com aquela mulher. E você, às vezes mesmo, sabe que não é legal. Que não é uma relação boa para você. Mas não adianta, porque quando a química do corpo é exatamente o que se chama de síndrome de abstinência. Eu, com droga, não tenho experiência, não posso falar. Mas o Lennon tem e ele chama de cold turkey. Síndrome de abstinência. Lá também deve ter um nome bom, né, um nome científico, e cold turkey é peru frio, né? Diz que é terrível. E quando você sente falta do ser amado, quimicamente interligado a você, linkado com você, é terrível. Terrível. Todo mundo sabe disso. Mas então os governos faziam isso.
A mente humana tem o seu lado terrivelmente maquiavélico. Terrivelmente. Ardilosa. Velha. Quer dizer, é muito difícil uma pessoa efetivamente criativa fazendo o novo. O novo é muito louco, né? Só louco. Por isso as cartas de tarô, o arcano número 0, é o louco, que é tremendamente sensitivo e tremendamente criativo. Eliezer Mendes era um doutor, faleceu alguns anos atrás, meu pai que me chamou a atenção, um pouco depois, uns tempos depois também faleceu meu pai. Amém. O Eliezer dizia que só depois do ano 2000, isso no século passado, só depois do ano 2000, a posição do louco no mundo ia mudar um pouco. Quer dizer, um Einstein você ainda suporta, ainda dá para tolerar um Einstein. Não todo mundo mais dava. O próprio Marx, Karl Marx, era muito doidão. Mas é engraçado que o Marx, que inventou essa história de comunismo, era casado com uma baronesa. Ele mesmo era milionário e inventa o comunismo. O ser humano é fantástico, é incrível como o ser humano tem a capacidade de ser imbecil. Eu posso ser, posso não ser imbecil, mas tem gente que Deus me perdoe. Agora, a gente estava falando, eu não sei há quanto tempo nós estamos gravando aí, mas eu não vou me policiar muito, não. A gente estava falando do que mesmo? Da necessidade que as pessoas têm de um líder. A gente é criado para ser inseguro. A gente é educado a ser inseguro. A gente é educado a não gostar da gente mesmo. E, principalmente, a gente é educado a não gostar de nós mesmos e, pior ainda, não sei o que é pior, o não gostar ou não confiar na gente mesmo. A partir do momento em que você criar uma situação para que a pessoa que está perto de você não confie mais em si mesma, aliás, nada como um namoro desgraçado para fazer ambos ou um dos do casal, entende? Ter a autoestima arrasada e não confiar mais em si próprio. Aí ele começa a fazer coisas para agradar o outro que na realidade não quer ser agradado, bulhufas. Às vezes, pai e mãe cria isso inconscientemente, não sabe o que está fazendo, mas faz. Cria uma situação em que começa a exigir que o outro se comporte da maneira como eu quiser. Mas também não aceitar quando o cara se comportar da maneira como eu quero. Então, cria de novo o fenômeno do duplo vínculo. Eu faço você se comportar da maneira como eu quero. Quando você se comporta, eu digo, está errado. Não faça isso. Não, mas você falou, não, eu não disse nada. Você interpretou mal. Aliás, não é bem terapeutas, algo assim, isso já me aconteceu, de conversar com gente que acaba me dizendo, não, você entendeu mal na semana passada. E como foi na semana passada, se o cara for poderoso, eu acabo dizendo, vai ver que eu entendi mal. Mas eu sei que não entendi mal. O cara falou outra coisa do que depois ele vem jogar na minha cara que, não, você me entendeu mal. Mas eu sei que não entendi mal, porque eu lembro o que foi que ele disse. Então, você minando a autoestima de alguém e fazendo com que ele não se ame e fazendo com que ele não confie, o pior de tudo, não confie em si próprio e não goste de si mesmo, eu me amo, né? Você cria todo o cabedal intelectual do cara, chame de egrégora,
para que ele, não confiando em si próprio, vai confiar no quê? Em alguém de fora, que sabe melhor do que eu. A não ser que eu decida que o outro pode me ajudar, porque eu sinto que ele sabe melhor das coisas a meu respeito do que eu próprio, que às vezes alguém de fora sabe melhor. Mas, em geral, não é aquele que insiste que eu sei melhor do que você. Não. Aliás, uma prova de que a relação não presta é quando o cara vira para você e diz: eu sei melhor do que você. Me respeite, me ame. Como me ame? Eu amo se eu amar. Quando eu não amo, não há o que fazer. Como diz o Frederick Perls, o psicólogo mágico que inventou a psicologia da Gestalt. Ele diz: eu encontro você, você me encontra, a gente se encontra. Se o encontro der certo, maravilhoso. Se não der certo, não há o que fazer. Não há o que fazer. Vou repetir, hein? Não há o que fazer. Então, criou-se de inúmeras maneiras, dentro daquilo que se chama sociedade humana, uma encrenca que força cada membro a achar que não sabe. Cada membro pensa: quem sabe é aquele outro lá, ou quem sabe é a sociedade, quem sabe são eles que sabem, porque eu, pelo visto, não sei nada. Então, minaram a mim mesmo, me deixaram literalmente inseguro, criaram uma situação para que eu não me ame e criaram uma situação para que eu não confie em mim mesmo. Aí eu vou fazer o quê? Vou confiar em alguém mais. Por exemplo, um místico indiano chamado Osho, ele diz o seguinte: é muito importante a gente eleger uma pessoa, do que a pessoa, como um ditador, eleger-se sobre você. Mas, curiosamente, certos países, certos grupos sociais foram particularmente treinados a gostar muito de ditador. Italianos com Benito Mussolini, japoneses com um certo imperador, acho que era Hirohito, e alemães com Adolfo Hitler. É possível que dos países mais conhecidos, nós ocidentais, não existem 3 países mais arraigados em isso durante a Segunda Guerra Mundial, mais arraigados em destruir a autoestima e a confiança do seu próprio povo em função do Führer, em função do líder, como alemães, italianos e japoneses. Eu acho que ingleses não tanto, franceses muito menos, mas esses 3. E, curiosamente, era a maior parte, tinha diversos
muitos judeus também, que curtiam o Osho, mas muito principalmente esses três. O que tinha de alemão, italiano e japonês gostando do Osho. Por quê? Porque a tendência por educação, já na Alemanha, no fim do século XIX, apareceu um imbecil, que eu nem me lembro do nome, aliás, nem quero, descarado, criaram uma cartilha onde um certo doutor inventou o seguinte nessa cartilha, você vai ficar surpreso. Inventou o seguinte nessa cartilha, que antes dos 6 meses de idade, quando o seu filho, essa cartilha foi distribuída de graça, tem que tomar cuidado com esses de graça, foi distribuído de graça para milhões de alemães nas escolas. E eles ensinavam, o cara ensinava, era um cara só. O cara ensinava nessa cartilha, mas ele foi aprovado por um monte de gente. Um cara só não vai conseguir imprimir milhões de cartilhas e, inclusive, convencer a população de que blá, 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 né? Você, antes dos 6 meses de idade, você tem que, cada vez que o seu filho for demonstrar qualquer sinal, eu disse qualquer sinal de independência, você deve ameaçar e olhar para ele assustadoramente e fazer um gesto de quem vai bater. Os primeiros anos de vida de uma criança são os mais significativos para o resto da vida dele. Se você foi educado para ser terrivelmente inseguro, então vai ser bem difícil, vai ser muito árduo você se livrar disso. Haja dinheiro para pagar psicanalista, analista, psiquiatra e tudo mais, entende? E quanto mais doido tiver, mais necessidade de psiquiatra, psicólogo, psicanalista, terapeuta. Você vê o que tem cada vez mais. Que cada vez tem mais doido precisando. Então, você vê, 3, 4 meses de idade, engatinhando, ele vai pegar uma bolinha, você tem que ir lá e ameaçar. Joga a bolinha fora, grita com ele, ameaça com um tapa, olha feio. O moleque ou a moleca acham que esse bicho grande aí vai me matar. E não faz mais nada. Em questão de 6 meses, ele está dominado e, para o resto da vida, ele vai... Qualquer coisa que você vai dizer, qualquer coisa que você disser, ele engole como verdade. O Osho, que é esse místico indiano, alega o seguinte: isso foi lá para 1890, no fim do século XIX, que essa cartilha foi distribuída. Numas, a maioria das famílias alemãs criaram os seus filhos dessa maneira. O que aconteceu a partir de 1925? Todo mundo começou a apoiar um cara chamado Adolfo Hitler. Porque ele era um idiota, porque ele era um imbecil, porque ele foi até expulso de escolas, e que ele nem na Escola de Belas Artes foi aceito como estudante. Nem na Belas Artes, quer dizer, nem desenhar ou pintar ele tinha capacidade. Pelo jeito não tinha capacidade para nada, mas teve a capacidade de fazer tanta arruaça. Isso foi assim. Em todos os comícios dos seus oponentes, viva a democracia. Vai ter eleições, vai ter comício. Em todos os comícios de todos os partidos alemães, partido é quebrado em pedaços, né? Partido. Ele arrumava uma turminha que se imiscuía ali no meio e, de repente, jogavam 1 ou 2 bombas no meio
e uns caras começavam a se pegar de tapa. Era gente do Hitler mesmo. Mas daí acertavam um tapão na cara de um que não era da turma do Hitler, o outro acertava acidentalmente, aí outra bomba, daí daqui a pouco todos os comícios de todo mundo tinha esse tipo de arruaça miserável. Menos, claro, menos, adivinha? Menos os comícios do Hitler. Que aí a turminha não estava agenciada para fazer baderna. E os outros partidos não sabiam disso, então também não iam fazer esse tipo de coisa. Mas ele fazia, porque não tinha escrúpulos. Melhor maneira de conseguir sucesso na vida, muitas vezes, é não ter escrúpulos. Você mete a cara e faz aquilo que você... usando a inteligência, só que às vezes a inteligência é devotada para o mal. Ele era muito inteligente, o Hitler. Muito inteligente. Miseravelmente inteligente, mas sim. Então, acabou o quê? O povo alemão começou a notar que tinha baderna. Aliás, eu estou me lembrando do que andou acontecendo há uma semana atrás, no Brasil. Eles começaram a se acostumar que os únicos comícios onde não tinha arruaça e tudo mais e tal, eram os do Hitler. Outra coisa, uma série de intelectuais, até o psicólogo Carl Gustav Jung, no começo tinha uma certa admiração pelo partido nazista e o tal do Hitler que estava assumindo o poder. Claro que quando começou a aparecer matança de tudo quanto é lado, e as acusações a judeus e tudo mais, ele rapidinho mudou de ideia. Mas até aí, um monte de intelectuais... Aí eu vou repetir um negócio que eu não tenho certeza. Eu ouvi dizer que um certo Heidegger, o que me surpreende, mas não muito, porque eu tenho família alemã, e alemão, quando dá para ser intelectual e burro, não tem outro. Mas também, quando dá para ser inteligente, é um negócio fantástico. Como Frederico Nietzsche, que de tão inteligente morreu no hospital psiquiátrico, e muitos são assim, ficam doidos. Que haja saco para tolerar tanta idiotice, e tanta idiotice principalmente de quem está no poder. E a gente fica sabendo das idiotices e não consegue fazer nada. E quanto mais sensível você for, e mais inteligente, mais arriscado você está a ficar doido. Então um filósofo chamado Heidegger, até ele... durante muito tempo estava junto com o partido nazista. Outros começaram a ficar porque a chantagem era tão grande que quem não estivesse com ele estava contra e era morto. Morto. E aí inventaram que a culpa da praga alemã era do judeu, porque o judeu detinha a grana. E quem tem a grana tem o poder, dizia o meu amigo. Só que o Hitler respeitosamente poupou alguns banqueiros, que outra turma para saber fazer dinheiro maravilhosamente é o judeu. E a criatividade dele, tanto que, pelo menos eu ouvi dizer, não sei se é verdade, eu ouvi dizer que 25% pelo menos dos prêmios Nobel são de judeus. Karl Marx era judeu, ouvi dizer. Jesus Cristo não era cristão, era judeu. Quem mais? Eu não sei se o Darwin, acho que não. Que é outro gênio que mudou a humanidade. Mas o Freud, que é mais fantástica religião do que a psicanálise, vai me dizer que não é uma religião. Tem um guru, que é o Freud, e um monte de gente que, inclusive eu conheço, eu amo uma mulher. Amo de coração, não é de paixão, amo de coração. Uma mulher amiga minha, ela é psicanalista roxa. É o Freud, é o cara. E ele, tremenda a cabeça.
Quer dizer, algumas das religiões mais fantásticas da humanidade. Você já pensou? O cristianismo criado por Jesus, que não era cristão. Freud criando a psicanálise e Karl Marx inventando o comunismo. Pô, não sobra quase mais nada para ninguém. Eu estava dizendo que Hitler era um idiota, um burro, um estúpido, inteligente, mas inculto, incapacitado a um monte de coisas, mas uma coisa ouvi: ele era muito persuasivo. Ele falava com segurança que a culpa é dos judeus, ou dos incapacitados, ou dos negros, ou... Ele inventava qualquer coisa, ou dos malucos. O que teve maluco sendo executado... Eu tenho uma amiga na Alemanha que ela morre de medo de um monte de coisa. Ela foi educada num clima de medo, porque a mãe tinha que o tempo todo esconder das autoridades que a filha era ligeiramente autista. Agora não é mais, mas era quando criança. Não falava. Para o Hitler, se não falar até 4 ou 5 anos de idade, tem que executar. Não interessa se a mãe gosta ou não gosta, vai para a câmara de gás. Então agora você imagina essa mulher como mãe, escondendo a filha de qualquer possibilidade de teste. Perante as autoridades. O Hitler falava as coisas com segurança. E se você for educado a acreditar que você é burro, que você nunca vai vencer na vida, que você vai morrer doido, sem dinheiro, por incapacidade, se você achar que você não presta, se a tua namorada ou o teu namorado te fizesse sentir um destroço, e nada como a sua mulher sair com outro cara para você sentir um destroço, não tem jeito. Eu não sei se tem algum jeito. Teria que ser um casal muito amigo e que, uma vez ou outra, se ela quiser sair com outro cara, eu não me incomodo, porque desde que a relação seja sadia, o cara não seja doente, que ela vá pegar algum... Não conheço isso. Comigo nunca foi assim. Eu acho que você há de concordar comigo. 99% da população acho que vai concordar comigo. Nada como um relacionamento complicadíssimo para você se sentir um destroço. Então, você vai acreditar no primeiro cretino que falar qualquer coisa com segurança para você. Comer banana não presta! Tenho dito! Quem não acreditar em mim está contra! São crápulas da oposição! Está sabendo? Eu sei! Eu sei da verdade! Eu sei! Eu conheço, eu estudei, eu li, eu vivi, eu fiz isso, eu fiz aquilo. Se o senhor e a senhora tiveram paciência para aguentar até agora com esse vídeo ligado, eu agradeço de coração. Porém, eu sou o que eu sou. E se o senhor e a senhora estão até agora, ou você jovem, comigo aqui assistindo esse vídeo, é porque alguma coisa você deve ter enxergado em mim ou na minha conversa que tenha um certo significado.
Não é uma verdade que eu queira impingir sobre você em absoluto. É a minha verdade, é fruto do meu coração, é fruto das coisas que eu vivi e que eu digeri das minhas leituras, que eu recebi dos meus mestres e que eu posso estar conveying, em inglês compartilhando, não é bem compartilhando, que compartilhando seria sharing, né? Transmitindo a vocês. Eu agradeço de coração, namastê, agradeço de coração também a vocês que desligaram ou deixaram o gravador ligado, tocando, mas foram fazer outra coisa porque estão ocupados. Eu agradeço de coração pela sua presença na minha vida. Muito obrigado. Namastê. Boa noite, boa tarde, bom dia, boa madrugada para você, nesta invernada ou coração, no verão. Vocês verão, você verá o que quiser, na internet ou na vida. O que quiser você vai ser. Ou seja, o que Deus quiser. Seja o que Deus quiser. Ou seja, o que a natureza quiser. Siga a sua natureza. Que beleza, natureza, afinal. Os passarinhos a cantar, a madrugada a ressurgir, e afinal, certo dia, você vai sair dessa casca, afinal. A sua mão virá, afinal, a funcionar. Lara, la, la, lara, 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 lara. Da da da